Daqui a pouco estaremos começando, queridos. Só um minutinho, já estaremos começando a palavra. Se você tem Bíblia, Filipenses capítulo 3. Shalom, queridos. Boa noite a todos. Vamos começar a meditação da Palavra de Deus nesta noite. Estamos estudando o livro de Filipenses e hoje será o capítulo 3. E nós queremos dizer que esta palavra é para nos fortalecer no Senhor, para nos ensinar como ser líderes na casa do Senhor. Paulo está trabalhando de Filipos. Tenha saúde em Cristo, tenha vida em Cristo. Por isso estamos aqui já preparados para usar este tempo para glorificar o nosso Deus, para vermos esta situação e como Paulo trabalhou para viver esta carta. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, Tu és grande e poderoso, Pai, Tu és maravilhoso, Tu és protetor, Senhor, e Tu estás acima de todas as coisas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Senhor, queremos Te adorar, Senhor, nesta noite. Dizer que Tu és o tudo para nós, Senhor. Tu és aquele que está acima dos deuses, dos tronos e principados. Pai, nos ensina nesta palavra, Senhor, como ser fiel a Ti, Senhor, como ser igual a Ti, Senhor. Nós queremos ser semelhantes a Ti, como Paulo manifesta esse desejo nesta carta. No poder do nome de Jesus, Te abençoando cada ouvinte e aqueles que estão me vendo também, Senhor, nestas duas mídias. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em suas casas também, nas suas famílias. Que haja, Senhor, cura nas suas vidas, proteção de Deus, no poder do Espírito Santo. Amém. Bem, o livro de Filipenses é um livro curto, é uma carta que Paulo escreve para a igreja em Filipos. E o tema central é: o cristão pode viver alegre em qualquer tempo e em qualquer circunstância. No capítulo 1, Paulo nos apresenta um ladrão da nossa alegria, que vem roubar as nossa alegria, e ele chamou de as circunstâncias. E ele nos ensina como vencer este ladrão da alegria, chamado as circunstâncias, com uma mente cristocêntrica, ou seja, uma mente totalmente cheia da presença de Cristo. E nós trabalhando no capítulo 1, o tema "Um cristão alegre tem uma mente cristocêntrica". E nós podemos trabalhar em capítulo 1, que Paulo disse o seguinte: "Eu tenho-vos na minha mente", falando da igreja de Filipos, que ele não se esquecia daquela igreja. "Tenho-vos no meu coração e tenho-vos nas minhas orações". Capítulo 2, Paulo apresenta um outro ladrão da nossa alegria, que são as pessoas, e nos ensina que devemos vencer com uma mente submissa. E o tema do capítulo 2, nós trabalhamos: um cristão alegre tem a mente submissa. E Paulo apresenta 4 exemplos de mente submissa. Ele apresenta, capítulo 2, de 1 a 11, o exemplo de Jesus Cristo, que era totalmente submisso ao Pai. Ele apresenta o exemplo dele mesmo, versículos 12 a 18,
ele apresenta o exemplo de Timóteo e também apresenta o exemplo de Epafrodito. Então, 4 exemplos de mente submissa que nós devemos também imitar para sermos vitoriosos contra os ladrões da nossa alegria. No capítulo 3, que é o de hoje, Paulo apresenta outro ladrão da nossa alegria, que são as prioridades. Se nós não temos prioridades corretas, nós estaremos envolvidos em muitas preocupações, em coisas que não deveríamos estar fazendo, e perdendo tempo e perdendo a alegria. Então, somente quando desenvolvermos uma mentalidade sobrenatural, daremos o devido lugar às prioridades fundamentais da vida cristã. E o tema de hoje é um cristão alegre tem a mente espiritual. Nós queremos ler agora versículos de 1 a 11 do capítulo 3 de Filipenses. Nós iremos apenas tratar desses 11 versículos do capítulo 3 nesta noite. Que diz assim: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então veja que Paulo ele apresenta aqui algumas prioridades na sua vida. E as prioridades centralizadas nas coisas materiais e terrenas nos mostram que nunca as temos. Elas é que nos têm. Elas é que nos dominam. Quando priorizamos as coisas que nos controlam, então nós perdemos a nossa alegria. Quando nós valorizamos o que Deus valoriza, sentimos segurança em Cristo. E a nossa alegria não nos é roubada. Mas algumas pessoas valorizam mais intensamente as coisas terrenas. Veja o que diz o versículo 29 do capítulo 3. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Veja como diz a palavra de Deus, né? O destino é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Então, as pessoas que valorizam essas coisas terrenas, elas se perdem em muitas coisas que não vão dar nenhum fruto para elas. Mas os verdadeiros valores estão nos céus. O versículo 20, capítulo 3, diz assim:
Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, nós temos as nossas prioridades baseadas no que Jesus nos mostra da sua glória lá nos céus. Então, devemos sempre fazer as contas dos nossos lucros e perdas. E Paulo está aqui como se fosse um contador da sua própria vida, calculando o que ele perdeu, o que ele ganhou e quais são os frutos dessa troca que ele fez na sua vida. Versículo 1, ele diz o seguinte: quanto a mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. A alegria é uma característica do Filho de Deus. É a prova que o Espírito Santo está na sua vida. Por isso que o crente, cheio da graça do Senhor, ele é sempre alegre. Em João 17,13 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida do cristão é uma vida cheia de alegria do Senhor. E veja que o inimigo quer roubar esta alegria nossa, quer nos trazer tantas tribulações, tantas situações horríveis para roubar a nossa alegria. Mas quem tem Jesus passa pelas situações alegre na presença dele. E capítulo 3, versículo 2, ele começa com uma preocupação com a igreja. Parece que, na ausência de Paulo, alguns mestres chegaram lá, desvirtuando o evangelho, ensinando coisas que não estavam propriamente no evangelho, e Paulo está como que agora indignado com esta situação, e Paulo vai falar sobre eles, versículo 2 e 3, ele vai falar assim: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Então veja só que versículo 2, Paulo está irado com estes maus obreiros e os chama primeiramente de cães. Na nossa época, nesses nossos dias aqui, alguns cães são tratados quase como humanos. Tem todo tipo de mordomia, tipos de alimentação específica, tratamento médico, tudo do bom e do melhor. Não era assim na época de Paulo. Na época de Paulo, os cães viviam nas ruas, comiam lixo, não tinha o valor que tem hoje. E quando Paulo diz, cuidado com os cães, é que estas pessoas não participavam da mesa do Senhor. Eles não eram verdadeiros filhos de Deus. Eles viviam nas margens e estavam se alimentando de coisas horríveis. E diz mais, cuidado com os maus obreiros, ou seja, pessoas que não estavam preocupados em edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo com o evangelho puro de Cristo. Eles não estavam preocupados com as pessoas de viver na verdade, de edificar as suas vidas na verdade. Eles estavam preocupados em ensinar os seus conceitos, embora errados. E Paulo também diz, cuidado com a falsa circuncisão. Por que falsa circuncisão? Porque a circuncisão que Paulo vai defender nesta carta é a do coração, é a mudança do coração. A circuncisão no tempo judeu, na lei judaica, era um corte no membro masculino, simbolizando que aquele povo era separado para o Senhor. Mas em Cristo, aquilo foi abolido, porque o corte que houve em nós foi o nosso coração. Jesus mudou a nossa história, Jesus mudou a nossa vida. Jesus arrancou do nosso coração o poder do pecado e colocou a sua palavra implantada em nós. Então aqueles mestres estavam ensinando uma falsa circuncisão,
uma falsa aliança com Jesus, porque eles queriam colocar Jesus e mais alguma coisa da lei de Moisés para que fosse cumprida juntamente com o Evangelho. E Paulo não aceita isso. Paulo defende que apenas o Evangelho de Jesus é suficiente para a salvação de todos os pecadores. Então, Paulo, capítulo 3, de 4 a 6, ele vai mostrar o que ele deixou para trás por causa de Cristo. 4 a 6. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo diz que se alguém poderia se orgulhar de alguma coisa, ele também poderia. Ele tinha muitos privilégios como um judeu. Por exemplo, ser circuncidado ao 8º dia significa que os seus pais eram tementes a Deus, tinham obedecido a Deus à risca, porque na lei de Moisés, todo menino nascido ao 8º dia tinha que ser circuncidado, e Paulo diz que os seus pais o circuncidaram no 8º dia. Diz também que ele era da linhagem de Israel. Então significa que ele era do povo escolhido de Deus. Paulo tinha este privilégio de ter nascido em Israel, porque Deus tinha escolhido, através de Abraão, formar uma nação justa para si, e Israel era este povo escolhido de Deus. Então, Paulo também era da tribo de Benjamim, uma das melhores tribos de Israel. A tribo de Benjamim foi a tribo que deu o primeiro rei a Israel, o rei Saul. A tribo de Benjamim foi a que ficou fiel ao rei Davi, no episódio quando o seu filho Absalão se rebela contra ele. A tribo de Benjamim fica fiel diante do Senhor. E também Benjamim era o filho predileto de Jacó, de Israel. Então, ele tem essas qualidades de ser um filho de Israel e também ser da tribo de Benjamim, uma das melhores tribos de Israel. E, além disso, ele diz que ele é hebreu de hebreus, ou seja, ele tinha linhagem pura. Não houve mistura na sua ascendência, mas ele era puro, sangue puro judeu. Então, Paulo, ele diz aqui, se esses falsos mestres acham que são alguma coisa e querem ensinar vocês, eu tenho de que me orgulhar. E disse estas coisas para aqueles homens e para aquela igreja também. Então, veja que, além disso, o que ele alcançou com esse esforço próprio que ele tinha, por vir da linhagem de Israel, ele era fariseu. Fariseu no judaísmo era a linha mais severa, mais rígida do cumprimento da lei de Moisés. Hoje em dia, esta palavra fariseu tem uma conotação de hipócrita, mas naquela época, não, eram fiéis à lei de Moisés. Também Paulo diz que, além de ser fariseu, ele era zeloso em relação a seguir os deveres religiosos da sua nação, do seu Deus. E, além de ser zeloso, ele foi perseguidor da igreja. Porque quando Paulo não conhecia o evangelho, ele achava que ser cristão era uma perda de tempo, era uma loucura. Ele perseguia a igreja. Também ele era irrepreensível contra a justiça da lei. Era um homem perfeito. Moralmente, Paulo não havia nenhum defeito. E tudo isso, Paulo diz que ele vai deixar quando ele encontrou Jesus. Às vezes, nós também podemos até nos orgulhar de algumas coisas,
como cristãos. Ah, eu nasci numa família cristã. Eu já nasci na igreja. Eu sou crente desde criança. Os meus pais são fiéis no Senhor. Eu nunca fiz coisas erradas na vida. Queridos, mas tudo isso não tem valor se a gente não segue e não obedece a Jesus como Ele quer que nós façamos. Então, queridos, as prioridades corretas estão no versículo 3, que diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. Se os maus obreiros confiavam na carne, e Paulo dizendo que eu poderia confiar, mas eu não confio. Por quê? Porque Jesus nos ensina que as prioridades são adorar a Deus em espírito. A adoração verdadeira e não nas nossas realizações é que está o foco. Porque nós podemos muito bem desobedecer a Deus e na hora do culto apresentar uma boa palavra, apresentar um louvor perfeito, apresentar vestes sensatas, decentes, apresentar um templo muito bonito, mas tudo isso é exterior. O que Deus vê é o interior, é a adoração em espírito diante de Deus. E além disso, Paulo diz gloriar-se em Jesus, porque o evangelho humano não é nada diante de Deus. Então ele se gloriava em Cristo, e nós também nos gloriamos em Jesus Cristo. Ele é a nossa glória, ele é a nossa razão de existir. E mais, Paulo não podia confiar na carne, na natureza, porque essa natureza corrompe os caminhos do Senhor. Nós não confiamos nos títulos que nós temos, nós não confiamos no conhecimento que nós temos, nós não confiamos na fama que nós possuímos, nós não confiamos em nada que nós alcançamos nesta terra. Nós devemos confiar somente em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, as prioridades de Paulo não era mais ser aplaudido como um judeu temente, aplaudido como um fariseu temente, aplaudido como alguém que vinha de uma linhagem pura. Nada disso tinha mais valor para Paulo. O que ele queria agora é que Deus aparecesse e não ele. Ele não queria mais ser visto. Ele não queria mais ser exaltado, ser glorificado. Ele queria que Cristo fosse glorificado na sua vida. Por isso ele desiste destas coisas. Veja só o que diz o versículo 7 a 9. Mas o que para mim era lucro. O que era lucro para Paulo? Eram estas coisas que eu falei. Era ser um bom judeu, era se orgulhar de ter sido circuncidado no 8º dia, de ser da tribo de Benjamim, de ser da linhagem de Israel, mas Paulo agora diz, não, eu considero isso como perda. Para mim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, em Cristo a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então veja que Paulo, ele apresenta aqui a comunhão com Cristo, nos concede privilégio de conhecê-lo ainda mais. Então a comunhão com Cristo é conhecê-lo intimamente, e essa deve ser a nossa prioridade quando nós conhecemos Jesus. Não são mais as nossas realizações, não são mais o nosso passado, é conhecimento de Cristo. Quando priorizamos o que não tem valor eterno, corremos o risco de termos a nossa alegria roubada. Quando nós não priorizamos o que a Bíblia diz para nós, nós podemos ter uma vida de tristeza, uma vida de derrota, uma vida de conflitos, uma vida de ansiedade, uma vida totalmente fora do plano de Deus.
Mas conhecer a Cristo é que muda a nossa própria existência. Quando Paulo se encontrou com Cristo, ele reconheceu a futilidade das suas conquistas. Tudo que ele tinha conquistado. Olha que Paulo era excelente em tudo que ele fazia. Ele tinha tudo para ser um grande líder em Israel, porque ele era muito culto, muito inteligente, muito esperto. Porém, Paulo diz, tudo isso eu vejo com futilidade diante de Deus. Então, até as suas ambições de ser justo, quando ele encontra Cristo, ele descobre que eram pecaminosas. Ele queria aparecer, ele queria ser engrandecido, ele queria ser notado. E quando nós queremos ser notados, Cristo não aparece em nós. Por isso, Paulo diz que ele considera como perda aquelas coisas que ele tinha. E veja que Paulo, ele foi... Paulo era realmente top na situação de conhecimento e de sabedoria em Israel. E Paulo não quis mais isso porque estava aparecendo e não Cristo na vida dele. Porque ele deixou isso? Porque tudo lhe trazia glória pessoal, mas não glorificava a Deus. Queridos, tudo que traz glória para nós, devemos rejeitar, porque isso não traz glória a Deus. Quem deve ser glorificado em nossas vidas é o nosso Deus. Cristo é incomparavelmente superior a qualquer glória que alcancemos aqui. E aqui ele começou a valorizar o que Deus valoriza. Quando Paulo se encontrou com Cristo, ele mudou a sua maneira de ver a vida. Ele não olha mais de forma terrena. Ele não olha mais de forma material. Ele olha como se estivesse dos céus para a terra. O padrão de medir a justiça dele agora era Cristo. E agora ele não se dizia que eu sou justo porque eu sou bom. Eu sou justo porque eu tenho uma linhagem pura. Eu sou justo porque fui zeloso. Não. Ele é justo porque Jesus o justificou. O declarou justo e perdoou os seus pecados. Então, duas bênçãos Paulo mostra que ele encontra em Cristo quando fez essa troca de deixar a sua glória por receber a glória de Cristo, de deixar a sua justiça para receber a justiça de Cristo. Então ele diz assim, ser encontrado nele para ter plena comunhão com Cristo. Então veja só versículos 9 em diante, né? E ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça procede de Deus baseada na fé. Então Paulo desiste daquela justiça através da lei, que ele era justo, correto, mas ele desiste porque agora ele quer ser encontrado em Cristo, ser justo em Cristo, receber pela fé a justiça de Jesus. Por isso que Paulo diz, né, ser encontrado nele e receber pela fé a justiça que Cristo me deu. Então, isso que Paulo se gloriava neste momento. E nos versículos 10 a 11, ele diz assim, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja que Paulo também ele quer experimentar uma conformidade com Cristo. Ele quer ser igual a Cristo, ele quer viver tudo o que Jesus viveu na sua vida, ele quer viver também. É uma intimidade, uma proximidade tão profunda que até os sofrimentos que Cristo sofreu, ele quer participar também. Então veja que é uma experiência pessoal, eu quero conhecê-lo. E Paulo queria conhecê-lo não apenas de ouvir falar, não apenas de ler sobre Jesus. Ele queria andar como Jesus andou. Ele queria viver como Jesus
viveu. Então, o conhecer Cristo aqui é uma relação muito íntima. É como a relação de Cristo com o Pai. Quando Jesus disse que eu e o Pai somos um, é essa relação que Paulo quer para ele mesmo, que ele e Cristo fossem realmente um. E realmente ele diz isso em outro momento, dizendo o seguinte: eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Era tanta intimidade entre Paulo e Cristo que não se sabia quem estava ali naquele momento, se era Paulo ou se era Cristo. Então, esse conhecimento não é de apenas ouvir falar, não é de notícias sobre Jesus. Ele quer participar da vida completa de Jesus. E essa deve também ser a nossa perspectiva, a nossa visão, a nossa prioridade na nossa vida. Então, Paulo trocou uma vida de regulamentos da lei, e ele realmente era bom nisso, por uma vida de relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Ele comparou e achou muito melhor viver com Cristo do que viver com a lei de Moisés. Então, além disso, era uma experiência, além de uma experiência pessoal, que ele queria conhecer Cristo, era uma experiência poderosa, porque Paulo queria conhecer o poder da sua ressurreição. O que isso quer dizer? O poder da sua ressurreição. Paulo queria ter na sua própria vida o poder que ressuscitou Cristo. Queridos, o poder da ressurreição foi o maior poder que já houve na história da humanidade. Gente poderosa já passou por esta terra. Homens poderosos já passaram por esta terra. Mas nenhum tem o poder de ressuscitar, de vencer o poder da morte. Nós estamos numa época em que a morte não escolhe ninguém. Seja criança, seja adulto, seja idoso, seja pobre, seja rico, ela não respeita ninguém. E Paulo sabe disso. Ele quer experimentar esse poder que venceu a morte. Paulo quer estar dentro deste poder e ver na vida dele de que até como Cristo vencer a morte. E nós sabemos que Paulo chegou até a ressuscitar mortos, porque este poder da ressurreição estava nele. É uma experiência muito poderosa viver assim. Então, esse deve ser o nosso âmbito de vivência. Não apenas desejar, correr atrás de títulos, correr atrás de privilégios nesta vida, mas ter tudo o que Cristo teve na sua vida. E Paulo também, ele quer ter uma experiência pesarosa com Cristo. Veja só o que diz o versículo 10, a última parte. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Isto aqui confronta muito do evangelho que se prega hoje por aí, em que as pessoas estão buscando bênçãos, buscando vitória, profetizando apenas vitória para si, para que ele seja grande, que ele seja bem-sucedido. Veja o que Paulo deseja. Paulo quer tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Você já ouviu alguma oração assim também, nos alegrado com sofrer por causa de Cristo? Você sabe que quem era Paulo? Ele já mostrou aqui dos exercícios anteriores. Mas quando Cristo o resgatou, ele achou de um valor tão imenso Jesus morrer na cruz por ele, sofrer todo tipo de humilhação para salvá-lo, que ele também queria participar também deste sofrimento de Cristo. Paulo diz: eu sou indigno de viver com privilégios, já que o meu mestre passou tanta perseguição, tanta rejeição, tanta humilhação. Então, Paulo diz: eu não sou digno de viver de forma totalmente próspera, mas eu quero me assemelhar a este mestre.
a este mestre que me salvou. Então, Paulo diz que ele quer ter essa experiência de participar dos sofrimentos de Jesus. E esse sofrimento, realmente ele participou, porque desde o seu chamado em Atos capítulo 9, quando Jesus o encontra ainda perseguindo a igreja, Jesus disse para ele o seguinte: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Paulo, ao final da vida, ele não se reclama de ter padecido por Cristo. Ele agradece, ele se vê como um vencedor, ele se vê como alguém que cumpriu seu ministério, alguém que se tornou igual a Jesus. E ele chegou até a dizer: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Então, queridos, esse sofrimento o acompanhou por toda a sua vida. À medida que Paulo ia sofrendo, ele ia se tornando mais parecido com Cristo. Hoje eu li na revista Ultimato uma frase que dizia o seguinte: quem ainda não sofreu o suficiente para ser humilhado não pode revelar a glória de Deus. Então, sofrimento para nós não é uma coisa estranha, mas é algo que Jesus usa para nos lapidar, para nos moldar, para nos transformar semelhantes a Ele. Isso aconteceu com Paulo. À medida que Paulo avançava no Evangelho, ia vivendo com Cristo, e em cada cidade ele apanhava, ele era preso, ele era surrado, ele estava mais parecido com Jesus. Alguns, hoje em dia, não suportam sofrimento. Quando vem o sofrimento, abandonam a fé, esfriam, largam a igreja, não leem Jesus Cristo. Então, queridos, essa participação na morte de Cristo, essa experiência participativa, veja só o que ele diz, não só do sofrimento, mas com ele na sua morte. Então, é uma experiência que Paulo quer dizer que eu quero ser como Cristo em todos os níveis. Ele estava olhando lá na frente também a glória de Jesus. Ele iria passar também por essa experiência da glória, da vitória, do descanso, da paz eterna. Mas ele queria passar por todos os percursos que Jesus passou na vida. Paulo também queria passar. Ele queria ser idêntico a Jesus Cristo. É claro que Paulo sabia que a morte dele não seria para a restauração de ninguém, porque o sangue dele não era puro como o de Jesus. Mas era tanta experiência que ele tinha com Jesus de intimidade, que ele queria ser igual a Cristo em todas as coisas. E andar com Cristo. Por isso que Paulo diz, né? Mas viver com Cristo é estar pronto a morrer a cada dia. Em outro momento, Paulo diz, lá em Romanos capítulo 8, 36, diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. E Paulo não tinha nenhum medo de passar por isso, porque ele queria ser semelhante a Jesus. Esta experiência participativa também, não só da ressurreição, que é vitória, mas também da sua morte, que é dor. Então, esta experiência é preciosa. E Paulo diz, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo sabia que ele era um vitorioso com Cristo. Por quê? Porque se Cristo alcançou a ressurreição, a vitória, e está lá na glória, ele também iria passar pela ressurreição. Ele seria vitorioso, ele iria para a glória. Por isso, quando você vê Paulo falando sobre a sua morte, Paulo nunca fala como um fim. Paulo nunca fala como uma derrota, como tudo perdido. Ele fala como uma promoção. Ele diz, já estou sendo oferecido como sacrifício, como libação. Eu já estou pronto para me encontrar com o Senhor. Eu não sei o que devo escolher. Se ir para o Senhor ou ficar aqui na terra. Porque Paulo sabia
que a morte não ia detê-lo. Ele iria ser ressuscitado também em Cristo. Então, com essa troca, com esta perda que ele teve do seu passado, com essa mudança de prioridade, Paulo ganhou mais do que perdeu. Tudo que nós deixarmos por causa de Cristo é ganho, é lucro. Até deixar o nosso conforto, até deixar a nossa saúde, até deixar a nossa liberdade por causa de Cristo é lucro. Porque Paulo está dizendo que ele considerou perda tudo aquilo que ele ganhou no passado. Mas em Cristo ele ganhou todas as coisas que ele deveria conquistar desde o início. Então ele ficou satisfeito com os resultados. Porque Paulo edificou a igreja, Paulo viveu feliz, alegre sempre. Paulo edificou muita gente e está nos edificando até hoje. E Paulo está na glória com Cristo até hoje. Todos os passos que Jesus passou até a glória, Paulo também passou. E nós também, se quisermos ser como Cristo, devemos desejar ser também como Paulo, passar por todos esses processos como ele passou. Então, ele considerou tudo que tinha como lixo comparado a Cristo. Imagine você conquistar muitos títulos, honrarias, e dessa forma você deixar tudo por causa de Jesus. Só através de uma mente sobrenatural conseguimos viver dessa maneira, de deixar todas as coisas por causa de Cristo. E Paulo diz, se vocês querem ter e conhecer Jesus, vocês precisam mudar de prioridade. As prioridades humanas não têm nenhum valor. As pessoas que vivem com as prioridades passageiras nunca são felizes de verdade. Enquanto estivermos agarrados a esta terra, com as prioridades desta terra, não vai haver felicidade completa para ninguém. Vivem sempre preocupados e assim as prioridades lhe roubam a alegria. Queridos, o que nos livra da preocupação, o que nos livra do medo, o que nos livra da ansiedade, dos temores, não é tomar remédios para isto. É conhecer Jesus. Quanto mais eu conheço a Jesus, menos preocupação eu tenho. Ansiedade foge da minha vida. Medo foge da minha vida. Porque eu sei em quem tenho crido. E Ele é fiel para me guardar de todas as coisas. Quando nós temos prioridades em Cristo Jesus, nós não temos medo nenhum do futuro. Porque nós já sabemos o que vai acontecer conosco, porque a Bíblia garante. Eis que nós estaremos com Jesus para sempre. Amém? Então, quando possuímos uma mente espiritual, os tesouros em Cristo jamais poderão ser roubados e nunca vão ser desvalorizados. Os bens desta terra, as prioridades desta terra, os títulos desta terra, tudo isso vai passar. Tudo isso vai sumir. Mas os nossos tesouros em Cristo, nunca, ninguém pode roubar, porque estão em Cristo nos céus e nunca desvalorizam. Eu espero que este tempo de reclusão nos lares, já há 3 meses, nós nos tornemos melhores cristãos, com prioridades realmente centradas em Cristo. Que a gente não priorize mais a nossa agenda, a nossa carreira profissional, os nossos títulos acadêmicos. Que a igreja priorize Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que Paulo está ensinando para a igreja em Filipos. E eu poderia perguntar, quais são as suas prioridades hoje? O que está lhe consumindo todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade? Paulo disse que o passado ele tornou-se como refúgio, como lixo. Então troque. Tenha prioridade em Cristo Jesus na sua vida. Conheça Ele, não apenas de ouvir falar,
mas conheça de relacionamento profundo. Você pode até enumerar 3 prioridades na sua vida que você vai avaliar e vai dizer, realmente isso aqui está consumindo meu tempo, consumindo a minha vida, consumindo minha saúde, não está me levando para lugar nenhum. Eu vou trocar pelo sofrimento, pela ressurreição e a morte de Cristo. Escolha 3 prioridades e troque por 3 prioridades. Eu vou agora perseguir. Eu quero sofrer como Cristo sofreu. Eu quero ser ressuscitado como Cristo ressuscitou. E eu quero passar pela morte como ele passou. Mas tudo isso vai me levar a uma vitória muito grande. Você acha que é uma boa troca? Então, querido, Paulo está nos ensinando as prioridades corretas, que glorificam a Deus, e as nossas prioridades que não glorificam a Deus. O que nos traz é prejuízo. Tudo que nós ganhamos nessa terra é prejuízo diante do que Jesus pode nos dar. Então, que Deus abençoe a todos. Nós iremos orar por você neste momento. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome para sempre, Pai. E queremos avaliar nossa vida neste momento. Tirar tudo aquilo que está consumindo a nossa vida, que nos está trazendo medo, preocupação, ansiedade. Ó Deus, queremos colocar prioridade em conhecer a Jesus, em ser igual a Jesus, em participar de toda a experiência que Jesus participou. Porém, no final, nós seremos como Jesus na glória, semelhantes a Ele. Receberemos o nosso galardão eterno. Senhor Jesus, muda a nossa mentalidade, muda a nossa visão, que a gente olhe a nossa vida com os olhos espirituais, com o olhar dos céus para a terra, e não ficar apenas olhando esta terra, Senhor. Deus, aqui nós somos passageiros, aqui nós somos estrangeiros, mas a nossa pátria, a nossa herança está nos céus. E é por ela que nós devemos dedicar mais tempo, mais prioridades em Ti, Senhor, porque Tu és tudo para nós. Abençoe este povo que está assistindo esta palavra, Senhor. Que troque as suas prioridades pela prioridade de Jesus Cristo. Que sejam abençoados no Senhor e vitoriosos no Senhor. Mesmo que escolham o sofrimento de Cristo, eles serão vitoriosos no Senhor. Porque o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é a porção que nós temos, Pai. Sem o Senhor não somos nada nesta terra, Senhor. O Senhor é tudo para nós. Abençoe, Senhor, este povo que está aqui me ouvindo e me vendo. No poder do nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Próximo domingo teremos também culto no YouTube. E também teremos na próxima terça-feira. Glória ao nosso Deus. Que sejamos como Cristo, como Paulo nos ensina nesta noite. Obrigado ao pessoal do Instagram que está me assistindo. Obrigado pelos comentários. Deus abençoe vocês. Obrigado ao pessoal do YouTube. Deus abençoe todos vocês. Que a glória do Senhor cubra as suas vidas. Em nome de Jesus. Chamar aqui minha assistente para fechar aqui o YouTube. Deus abençoe todos. Vocês podem mandar seus comentários. É bom que a gente troque ideias. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta? Qual? Pastor David Delmes, nossa experiência de vida e por tudo que o senhor já passou, o senhor se compara com o Paulo? Eu estou muito longe. Eu ainda não fui preso como Paulo foi preso, não fui surrado na rua como Paulo foi surrado. Eu ainda não fugi de um cesto, de uma muralha como Paulo fugiu. Eu não sofri naufrágios
como Paulo sofreu. Estou muito longe de chegar o que Paulo chegou. Mas o meu propósito é ser como Paulo, porque ele diz, me imitem como eu me imito a Cristo. E obrigado pela pergunta, que Deus abençoe. É o Joete, lá de Estreito, né? Estreito do Maranhão. Deus abençoe, Joete, você e sua família.